Oi, gente, bem-vindos ao Amanda na Bélgica. Eu sou a Amanda e hoje a gente vai dar continuidade à leitura, ao audiobook Ideias que Colam, pela voz de Miele Martins. Peço desculpas a vocês pela demora da postagem, mas tivemos aí uma mudança de vida, viemos morar na Bélgica e acabou atrasando muito esse processo de gravação. Mas estamos aqui para dizer que vamos dar continuidade até o final do livro. Espero que você comente aqui embaixo qual o próximo livro que você quer que a gente faça a gravação, tá bom? Um beijo, até a próxima e boa leitura! Ideias que colam, porque algumas ideias pegam e outras não. Capítulo 2, surpresa. Segundo as normas da aviação da administração federal, um comissário de voo deve fazer uma comunicação de segurança antes da decolagem de um avião de passageiros. Qualquer passageiro de avião já escutou estes avisos: onde ficam as saídas, o que fazer em caso de súbita mudança de pressurização na aeronave, como utilizar seu assento como dispositivo flutuante e por que não fumar nos lavatórios, ou tentar driblar o alarme de fumaça. As comunicações sobre segurança de voo não encontram um ambiente propício à sua divulgação. Afinal, quem se importa com o que está sendo comunicado? O comissário de voo não se importa, os passageiros muito menos. Seria bem mais interessante escutar alguma história sobre piratas ou aventureiros. E se pedissem a você para fazer a comunicação sobre segurança? Pior do que isso, você realmente precisasse atrair a atenção das pessoas para a sua comunicação. Como você lidaria com a situação? Uma comissária de bordo chamada Karen Wood enfrentou a situação semelhante e conseguiu solucioná-la com criatividade. É um voo de Dallas para San Diego. Ela fez a seguinte comunicação: poderíamos contar com alguns momentos da sua atenção, por favor? Gostaríamos de mostrar estes itens de segurança. Se você nunca mais entrou em um automóvel desde 1965, esta é a maneira correta de usar o seu cinto de segurança. Para prendê-lo, encaixe uma extremidade na outra, ajustando conforme necessário, puxando ou afrouxando a tira. Para retirá-lo, basta levantar a presilha. Como diz a canção, deve haver 50 modos para deixar seu amante, mas só há 6 maneiras de deixar esta aeronave. Duas portas na parte traseira, 2 saídas nas janelas de emergência laterais removíveis que estão sobre as asas e 2 portas na parte dianteira. A localização de cada saída está claramente indicada nos avisos no teto. Em caso de emergência, luzes guias vermelhas e brancas se acenderão automaticamente no chão do corredor. Isso fez você olhar. Não demorou muito para que os passageiros se ligassem no discurso cômico de Wood. Ao terminar seu comunicado, ela foi muito aplaudida. Se uma mensagem bem passada pode levar as pessoas a aplaudir um comunicado sobre segurança, isso significa que ainda há esperança para todos nós. O primeiro problema na comunicação é atrair a atenção das pessoas. Alguns comunicadores têm autoridade para exigir atenção. Os pais sabem fazer isso muito bem. Bob, olhe para mim. Na maior parte do tempo, contudo, não podemos exigir a atenção, é necessário atraí-la. Esse é um desafio mais difícil. É comum ouvirmos a frase: não é possível fazer com que as pessoas prestem atenção. Isso faz um certo sentido, mas espere um momento. Foi exatamente isso que Karen Wood fez. Ela fez com que as pessoas prestassem atenção e nem precisou levantar a voz. Vejamos a forma mais básica de atrair a atenção de alguém: quebrar um padrão. Os seres humanos têm uma rápida capacidade de adaptação a padrões consistentes. Passamos a ignorar o estímulo sensorial consistente. Pense no barulho de um ar-condicionado, no barulho do trânsito, no odor de uma vela ou na visão de uma prateleira de livros. Talvez só tenhamos total consciência dessas coisas quando algo muda. O ar-condicionado é desligado, alguém reorganiza os livros na prateleira. Wood conseguiu atrair a atenção das pessoas em um ambiente hostil a mensagens, evitando o mesmo discurso sobre segurança genérica que seus passageiros já tinham escutado tantas vezes. Por intermédio de piadas, ela conseguiu atrair e manter a atenção das pessoas.
Mas, se Woody estivesse preocupada apenas em atrair a atenção, ela não precisaria ter buscado formas de diverti-los. Ela poderia ter facilmente atraído a atenção dos passageiros utilizando a técnica de iniciar a comunicação e de repente interrompê-la no meio da frase ou falar em russo por alguns segundos. Nosso cérebro está preparado para perceber claramente as mudanças. Designers de produtos inteligentes têm plena consciência dessa tendência. Quando um produto exige que os usuários fiquem ligados, os designers mudam alguma coisa para chamar a atenção. Luzes de aviso piscam, alternando entre acesas e apagadas. Se a luz permanecesse o tempo todo acesa, nossa tendência seria ignorá-la. Antigas sirenes de emergência soavam no padrão de 2 toques, mas as sirenes modernas soam em um padrão mais complexo, que prende ainda mais a atenção. Alarmes de carro usam e abusam de nossa sensibilidade à mudança. Este capítulo se concentra em 2 perguntas essenciais. Como atrair a atenção das pessoas e, igualmente importante, como mantê-la? Só podemos ser bem-sucedidos quando nossas mensagens ignoram as interferências para atrair a atenção das pessoas. Além disso, nossas mensagens costumam ser tão complexas que fica difícil conseguir alguma coisa sem manter a atenção das pessoas. Para compreender as respostas a essas 2 perguntas, precisamos compreender 2 sentimentos cruciais: a surpresa e o interesse. Eles costumam ser provocados por ideias que colam naturalmente. A surpresa atrai nossa atenção. Algumas ideias que colam naturalmente propõem fatos surpreendentes. A Grande Muralha da China é a única estrutura criada pelo homem que é visível do espaço. Você só utiliza 10% de seu cérebro. Você deve beber 8 copos de água por dia. Lendas urbanas costumam conter mudanças inesperadas de enredo. O interesse mantém nossa atenção. Há classes de ideias que colam e que mantêm nosso interesse com o tempo. Teorias de conspiração mantêm as pessoas avidamente coletando novas informações. A fofoca nos mantém interessados em procurar nossos amigos para saber das últimas novidades. Ideias que colam naturalmente costumam ser inesperadas. Quanto mais inesperadas forem nossas ideias, maior será a sua fixação. Mas é possível gerar imprevisibilidade ou surpresa? Não seria um paradoxo falar em surpresa planejada? Como atrair a atenção das pessoas? As pessoas sempre dizem que não viram nada. No início do comercial de televisão da nova minivan Enclave, vemos um veículo parado na frente de um parque. O menino, segurando um capacete de futebol, pula dentro da minivan, seguido por suas 2 irmãs mais novas. Ouve-se a voz de uma mulher em off, apresentando o novo Enclave. O pai está no assento do motorista e a mãe está no banco de passageiro. Há suportes para copos para todos os lados. O pai liga o carro e sai. É o melhor que você já viu em termos de minivan. A minivan percorre lentamente várias ruas do subúrbio, com recursos como portas traseiras corrediças, com controle remoto, 150 canais de TV a cabo, um teto com ampla visão do céu, suportes para copo, controles de temperatura e um sistema de navegação em 6 pontos. Essa é a minivan ideal para famílias em viagem. A Enclave para no cruzamento. A câmera se aproxima de um garoto, mostrando uma janela lateral que reflete árvores gigantescas cheias de folhas. O pai avança no cruzamento. É nesse momento que tudo acontece. Um carro em alta velocidade invade o cruzamento e atinge transversalmente a minivan. Há uma terrível colisão, resultando em metais retorcidos e uma explosão de vidros quebrados. A tela fica preta e aparece uma mensagem. Não reparou que outro veículo se aproximava? A pergunta some da tela e é substituída pela declaração. As pessoas sempre dizem que não viram nada. Ao som de uma buzina em segundo plano, algumas palavras finais apareceram na tela. Utilize o cinto de segurança sempre. Não existe uma minivan Enclave. Este comercial foi criado pela AD Conscio. A cena da Enclave foi patrocinada pelo Departamento de Transporte dos Estados Unidos. A AD Conscio, fundada em 1942, lançou várias campanhas de sucesso, desde a campanha Línguas Soltas Podem Afundar Navios, no período da Segunda Guerra Mundial, até a mais recente, Amigos Impedem que Seus Amigos Dirijam Bêbados.
O comercial da Enclave, com muitos outros comerciais da AD Consul, aproveita a segunda característica de ideias que colam, a surpresa. O comercial da Enclave é inesperado, pois ele viola o nosso esquema de propaganda de carros. Sabemos o perfil dessas propagandas. Em geral, picapes percorrem estradas de terra batida ou montanhas, carros esportivos disparam em ruas vazias e cheias de curvas, veículos utilitários transportam UPAPs, atravessam florestas e chegam a cachoeiras, e minivans transportam crianças para escolas. Ninguém morre, jamais. O comercial é inesperado por um segundo motivo. Ele viola nosso esquema de trajetos curtos percorridos de carro na vida real. Fazemos milhares de viagens curtas no dia a dia e chegamos à maioria de nossos destinos em segurança. O comercial nos alerta para o fato de que acidentes são, por natureza, inesperados. Devemos utilizar sempre o cinto de segurança, por precaução. Nossos esquemas são como máquinas de adivinhação. Os esquemas nos ajudam a prever o que acontecerá e, consequentemente, como devemos tomar decisões. O comercial da Enclave pergunta: não reparou que outro veículo se aproximava? Não, não reparamos. Nossas máquinas de adivinhação falharam, por isso ficamos surpresos. Nossas emoções são elegantemente sintonizadas para nos ajudar a lidar com situações difíceis. Elas nos preparam para diferentes formas de agir e pensar. Todos já ouvimos falar que a raiva nos prepara para brigar e o medo nos prepara para fugir. Entretanto, as ligações entre emoção e comportamento podem ser ainda mais sutis. Por exemplo, o estado de raiva possui efeito secundário recém-descoberto por pesquisadores. Temos maior convicção de nossas opiniões. Quando estamos com raiva, sabemos que estamos certos, fato que pode ser comprovado por qualquer pessoa que esteja envolvida no relacionamento em questão. Então, se as emoções têm finalidades biológicas, qual é a finalidade biológica da surpresa? A surpresa tem efeito desconcertante, que atrai nossa atenção. A surpresa é disparada quando nossos esquemas falham e nos prepara para compreender o motivo da falha. Quando nossas máquinas de adivinhação falham, a surpresa prende nossa atenção, nos permitindo consertá-las para o futuro. Sobrancelhas de surpresa. A surpresa está associada a uma expressão facial que é a mesma em diferentes Mask in the Face. Paul Ekman e Wallace Friesen cunharam um termo, sobrancelha de surpresa, para descrever a expressão facial que a caracteriza. As sobrancelhas parecem curvadas e altas. A pele abaixo da sobrancelha se estica quando a sobrancelha se levanta e fica mais visível do que o normal. Quando nossas sobrancelhas sobem, nossos olhos ficam mais arregalados e assim aumenta nosso campo de visão. As sobrancelhas de surpresa são a forma que o nosso corpo encontrou para nos forçar a enxergar mais. Também fechar e abrir os olhos em seguida para confirmar se vimos o que pensamos ter visto. Em contraste, quando estamos com raiva, nossos olhos ficam mais estreitos para que nos concentremos em um problema conhecido. Além de fazer com que nossas sobrancelhas subam, a surpresa faz nosso queixo cair e nossa boca se abrir. Ficamos momentaneamente sem palavras. Nossos corpos ficam temporariamente estáticos e nossos músculos não se mexem. É como se nossos corpos tivessem encontrado uma forma de garantir que fiquemos calados e imóveis para receber novas informações. Então, a surpresa age como um tipo de superposição de emergência quando confrontamos algo inesperado e nossas máquinas de adivinhação falham. Tudo para. Atividades em andamento são interrompidas e nossa atenção involuntariamente busca o evento que nos surpreendeu. Quando o comercial da minivan termina com uma batida grave, paramos e nos perguntamos: o que está acontecendo? E dá mais probabilidade de colar, pois a surpresa nos leva a prestar atenção e a pensar. A atenção extra e o pensamento intensificam eventos inesperados em nossas memórias. A surpresa atrai nossa atenção. Às vezes, a atenção tenta escapar, mas em outros casos, a surpresa pode levar a uma atenção contínua. A surpresa pode nos convidar em busca de causas subjacentes, a imaginar outras possibilidades, a descobrir como evitar surpresas no futuro.
Pesquisadores que estudam teorias de conspiração, por exemplo, observaram que muitas delas surgem quando as pessoas estão lidando com eventos inesperados. Isso ocorre, por exemplo, quando pessoas jovens e atraentes morrem subitamente. Há teorias de conspiração sobre as mortes súbitas de John Kennedy, Marilyn Monroe, Elvis e Kurt Cobain. Em geral, há menos interesse conspiratório em relação às mortes inesperadas de pessoas na faixa de 90 anos. A surpresa nos leva a encontrar uma resposta para resolver a questão do motivo de nossa surpresa, e grandes surpresas exigem grandes respostas. Se quisermos motivar pessoas a prestar atenção, devemos aproveitar o poder de grandes surpresas. Evitando ardis. As grandes surpresas podem representar um grande problema. É fácil avançar a linha e penetrar um terreno ardiloso. No final da década de 90, acompanhamos o auge da era .com. Por venture capitalistas, investiam milhões de dólares em propagandas para estabelecer suas marcas, com um investimento cada vez maior na caça à atenção de um pequeno número de clientes. As propagandas precisaram se esforçar muito para provocar surpresa e interesse. Durante o Super Bowl de 2000, havia um comercial de televisão que iniciava com uma banda escolar em treinamento em um campo de futebol. Mostramos closes dos membros da banda à medida que executavam seus movimentos. Depois, movemos a câmera para o túnel do estádio que leva ao campo. De repente, uma dúzia de lobos entram correndo no campo. Os membros da banda se espalharam assustados, pois os lobos vinham em sua direção para atacar. Para que servia esse comercial? Não temos a menor ideia, mas sem dúvidas foi surpreendente e memorável. Nunca mais nos esquecemos da imagem cômica e de mau gosto dos lobos caçando os membros da banda aterrorizados. Mas, como a surpresa não tinha a menor relação com a mensagem a ser transmitida, ela não tinha valor. Por outro lado, se os produtos divulgados na propaganda fossem uniformes de banda à prova de pancadas, a propaganda poderia ter ganhado um prêmio. Nesse sentido, a propaganda dos lobos é o oposto do comercial da Enclave. Os dois comerciais contêm surpresas poderosas, mas apenas a Enclave utiliza essa surpresa para reforçar sua mensagem essencial. No capítulo 1, discutimos sobre a importância de localizar a essência de suas ideias. A utilização da surpresa a serviço de uma mensagem essencial pode ser extremamente poderosa. Hanson e Frog. A seguir, você encontra uma lista de 4 palavras. Leia cada palavra e pense um pouco antes de responder se elas existem. Hanson, Bardo, Frog, Table. De acordo com Bruce e Lisa, os pesquisadores que desenvolveram essa tarefa, as pessoas costumam levantar as sobrancelhas ao ler Frog e Table, além de ter uma reação de surpresa ao ler Hanson e Bardo. As pessoas costumavam franzir a testa. As palavras Frog e Table causam a sobrancelha de surpresa, pois parecem estranhas, mas soam familiares. A reação de surpresa ocorre quando percebemos que dizer Frog é tão engraçado quanto dizer Frog. Hanson e Bardo são mais problemáticos. Elas parecem estranhamente familiares, pois empregam combinações de letras de palavras comuns. Elas lembram palavras sati, vocabulário extravagante que deveríamos conhecer, mas não conhecemos. Mas Hanson e Bardo são palavras inventadas. Quando percebemos que estamos nos esforçando para encontrar uma solução que não existe, ficamos frustrados. Hanson e Bardo fornecem um exemplo de surpresa sem insight. Até aqui, falamos muito sobre o poder da surpresa e sobre como ela pode tornar nossas ideias mais aderentes. Mas, embora Hanson e Bardo sejam surpreendentes, elas não colam. Elas são apenas frustrantes. Agora percebemos que a surpresa não é suficiente. Também precisamos de insight. Para ser surpreendente, um evento não pode ser previsível. Surpresa é o oposto de previsibilidade. Mas para ser satisfatório, a surpresa precisa ser pós-visível. Se você pensar bem, isso faz sentido, mas não é algo fácil de ser observado. Frog é pós-visível, mas Hanson não. Compare o sentimento despertado em você ao assistir a um show na televisão ou a filmes, como O Sexto Sentido, que tem finais surpreendentes, finais que interligam pistas às quais você esteve exposto o tempo todo.
com o sentido que você tem ao ver aos finais ardilosos e imprevisíveis que tu não passou de um sonho. Iniciamos o capítulo destacando que a surpresa ocorre quando nossas máquinas de adivinhação falham. A emoção da surpresa foi feita para voltar nossa atenção para a falha, para que possamos aperfeiçoar nossas máquinas de adivinhação para o futuro. Então, estabelecemos uma distinção entre a surpresa ardilosa, como os anúncios de .com, e a surpresa pós-visível significativa. Eis o fundamento de nossos objetivos habituais. Se você deseja que suas ideias sejam mais aderentes, é necessário interromper a máquina de adivinhação das pessoas e depois consertá-la. Mas, ao surpreender as pessoas, ao interromper suas máquinas de adivinhação, como evitar a surpresa ardilosa, como a dos lobos? A maneira mais fácil de evitar surpresas ardiosas é garantir que suas ideias inesperadas gerem insight. É verificar se o seu alvo é um aspecto das máquinas de adivinhação do seu público que está relacionado à sua mensagem essencial. Já vimos alguns exemplos dessa estratégia. No capítulo 1, discutimos sobre Ruf Adams, o editor de jornal cujo mantra é nomes, nomes e nomes. Para a maioria dos repórteres de jornais locais, esse mantra parecerá senso comum. Certamente, seus esquemas de boas notícias locais envolvem histórias centradas na comunidade. Mas esse não era o intuito de Adams. Ele tinha algum bem mais radical em movimento. Então ele quebrou o esquema dizendo essencialmente: se eu pudesse, publicaria páginas de listas telefônicas para obter nomes. Na verdade, se conseguisse reunir um número suficiente de nomes, contrataria mais compositores para criar mais páginas nas quais esses nomes poderiam constar. De repente, os repórteres perceberam que nomes, nomes e nomes não era consistente com seus esquemas, enquanto seu esquema anterior deve ter sido: procure destacar ao máximo os ângulos locais. Adams haviam substituído isso por nomes vêm antes de tudo, até mesmo de minha própria lucratividade. O poder dessa mensagem está em sua imprevisibilidade. Outro exemplo discutido no capítulo 1 foi o provérbio da Southwest Airlines, companhia aérea com tarifas mais baratas. Novamente, a maioria dos membros do staff e dos clientes da Southwest sabe que ela é uma companhia aérea que oferece descontos. Nesse contexto, o provérbio parece intuitivo. Somente quando Keller aplicou o provérbio na prática, recusando-se a oferecer salada com frango aos clientes, mesmo que tivessem solicitado isso, é que seu significado foi internalizado. Antes de Keller, uma máquina de adivinhação de um membro do staff, em geral, faria a seguinte previsão: queremos agradar os clientes oferecendo tarifas mais baratas. Após Keller, a máquina de adivinhação foi aperfeiçoada para: seremos a companhia aérea com tarifas mais baixas, mesmo que isso signifique deliberadamente ignorar as preferências de alguns de nossos clientes. Então, um bom processo para tornar suas ideias mais aderentes é: identifique a mensagem central a ser transmitida, encontrar a essência. 2. Descubra o que é contraintuitivo na mensagem, ou seja, quais são as implicações inesperadas de sua mensagem essencial, porque isso ainda não está acontecendo naturalmente. E 3. Transmita a sua mensagem de uma forma que interrompa as máquinas de adivinhação do público na dimensão contraintuitiva crítica. Depois, após a falha das máquinas de adivinhação, ajude-os a aperfeiçoar suas máquinas. O senso comum é o inimigo de mensagens que cola. Quando as mensagens soam como senso comum, elas flutuam suavemente de um ouvido para o outro. E por que não deveriam? Se de forma intuitiva eu já compreendo o que você está tentando me dizer, por que devo ficar obcecado em me lembrar disso? O perigo, é claro, é o que parece ser senso comum muitas vezes não é, como ocorreu nos exemplos de Ruf Adams e da Southwest. É sua função como comunicador expor as partes da mensagem que são senso em comum. Correntes de pneus na Nordstrom. A Nordstrom é uma loja de departamentos conhecida pelos serviços excelentes oferecidos aos clientes. Essa qualidade no serviço tem seu preço. Talvez os produtos encontrados na Nordstrom sejam mais caros, mas muitas pessoas estão dispostas a pagar mais caro exatamente porque a Nordstrom torna as compras mais agradáveis.
Para que a estratégia da Nordstrom funcione, ela precisa transformar seus empregados da linha de frente em entusiastas do atendimento aos clientes. E eles não costumam abordar os clientes dessa forma. A maioria das pessoas com experiência em atendimento vem de ambientes onde gerentes desperdiçam muita energia tentando minimizar custos de trabalho. O esquema predominante no atendimento ao cliente deve ser, a grosso modo, faça com que os clientes entrem e saiam da loja o mais rápido possível e procure sorrir sempre. É provável que muitas pessoas que se candidatam a trabalhar na Nordstrom tenham anos de experiência nesse perfil de esquema de trabalho, mas a Nordstrom possui uma filosofia diferente. Agrade os clientes, mesmo que seja em prejuízo da eficácia. Como a Nordstrom consegue interromper um esquema e substituí-lo por outro? A empresa resolve esse problema em parte por meio de histórias inesperadas. Jim Cole e Jerry Porras, no livro Feitos para Durar, descrevem histórias contadas na Nordstrom sobre serviços inesperados realizados por empregados que são conhecidos na empresa como Nords. O Nord que passou uma camisa nova para um cliente que precisava dela para uma reunião naquela tarde. O Nord que não se importa em embalar para presente para pacotes comprados na Macy's. O Nord que aqueceu carros de clientes no inverno enquanto eles terminavam as compras. O Nord que fez uma entrega de última hora de roupas para a festa a uma comissária de bordo apressada. E até mesmo o Nord que devolveu o dinheiro da compra de um par de correntes de pneus, embora a Nordstrom não venda correntes de pneus. Você pode imaginar a surpresa, se não o choque, que essas histórias provocam em novos empregados da Nordstrom. Embrulhar para presente o item comprado na Macy's? Não compreendo. Qual a importância disso para nós? Essas histórias atacam pressupostos indescritíveis de atendimento ao cliente, como o atendimento acaba na porta da loja. Não perca tempo com alguém que não está comprando. Assim que fechar uma venda, passe para o próximo cliente em potencial. Para novos empregados, a ideia de embrulhar presente um item comprado para uma loja de uma concorrente é tão absurda, tão distante dos limites de sua noção atual de atendimento, que a história os paralisa. Suas máquinas de adivinhação são interrompidas. Sua máquina de adivinhação de ideias antigas de bom atendimento nunca teriam gerado a ideia altruísta de embrulhar presentes. As histórias oferecem o primeiro passo para a substituição do esquema de bom atendimento de um novo empregado pelo esquema de atendimento da Nordstrom. Dessa forma, a Nordstrom quebra a complacência do senso comum. Em vez de espalhar histórias sobre Nords, a Nordstrom poderia simplesmente dizer aos empregados que sua missão é oferecer o melhor atendimento do setor aos clientes. Essa declaração, embora verdadeira, infelizmente soa como algo que a JCPenney ou a Sears também diz aos seus empregados. Para que a ideia cole, você precisa transferi-la do senso comum para o senso incomum. Aquecer os carros de clientes no inverno é um exemplo de senso incomum. Observe que essas histórias seriam ainda mais inesperadas e ainda menos ligadas ao senso comum se fossem contadas em relação ao empregado da Eleve. Isso mesmo, entrei para comprar um pacote de cigarros e a atendente passou minha camisa. O valor das histórias não está propriamente em sua imprevisibilidade. O valor nasce do perfeito alinhamento entre as metas da Nordstrom e o conteúdo das histórias. Essas histórias poderiam perfeitamente ser destrutivas em outro contexto. A gerência da Eleve não deseja enfrentar uma epidemia de atendentes embrulhando para presentes produtos de outras lojas. As histórias da Nordstrom são um exemplo típico de poder da imprevisibilidade. Não há perigo de que essas histórias sejam ardilosas, pois a surpresa é acompanhada de insight. As histórias nos revelam o que significa ser um bom empregado da Nordstrom. É o senso em comum a serviço de umas mensagens essenciais. Jornalismo básico. Nora Ephron é uma roteirista cujos trabalhos foram indicados ao Oscar na categoria Melhor Roteiro Original. Silk Wood, O Retrato de uma Coragem, Feitos um para o Outro e Sintonia de Amor. Ephron começou sua carreira como jornalista do The New York Post e do Square. Ela se tornou jornalista influenciada por seu professor de jornalismo na faculdade. Ephron ainda se lembra do primeiro dia de aula na faculdade. Embora os alunos não tivessem experiência em jornalismo, eles foram para sua primeira aula com uma noção do que um jornalista faz.
Um jornalista reúne fatos e os transforma em notícias. Para obter os fatos, ele precisa descobrir 5 coisas: quem, o que, onde e por quê. Os alunos estavam sentados de frente para suas máquinas de escrever manuais. O professor de Efron designou a primeira tarefa. Eles deveriam escrever o lead de uma matéria de jornal. O professor expôs os fatos. Kennedy Peters, o diretor da Beverly Hills High School, anunciou hoje que todas as turmas viajarão para o Sacramento na próxima quinta-feira para assistir a uma palestra sobre novos métodos de ensino. Entre os palestrantes estará a antropóloga Margaret Mead, o presidente da faculdade, Dr. Robert Maynard, e o governador da Califórnia, Edmund Pat Brown. Os aspirantes a jornalistas começaram a datilografar em suas máquinas de escrever o primeiro lead de suas carreiras. Segundo Efron, ela e a maioria dos outros alunos produziram leads que reordenaram os fatos e compactaram isso em uma única frase. O governador Pat Brown, Margaret Mead e Robert Maynard darão palestras para Beverly Hills High School na quinta-feira em Sacramento. O professor recolheu os leads e deu uma olhada rápida neles. Depois, ele colocou os papéis sobre a mesa e fez uma breve pausa. Finalmente, ele disse: "O lead da história é: não haverá aula na próxima quinta-feira." Efron se recorda: "Ficamos paralisados. Naquele instante percebi que o jornalismo não era uma mera regurgitação de fatos, mas sim a descoberta do ponto principal. Não bastava saber quem, o que, quando e onde. Era preciso compreender o que isso significava e o porquê isso era importante. Segundo ela, no restante daquele ano, cada tarefa tinha um segredo, um ponto oculto que os alunos precisavam descobrir para produzir uma boa matéria. Essa ideia deveria constar na parede aderente da fama. Esse professor exerceu um grande impacto não apenas por ser um orador dinâmico ou um mentor que tinha apreço por seus alunos, embora ele tenha essas duas qualidades, mas também porque ele teve uma ideia brilhante. Foi uma ideia que, em questão de segundos, reescreveu o esquema do jornalismo nas mentes de seus alunos. Uma ideia que mudou os planos de carreira de uma aluna e que continua colada nela, 30 anos depois. Por que essa ideia funcionou? Primeiro, o professor sabia que os alunos conheciam um esquema deficiente do jornalismo e também sabia onde estava a deficiência. Segundo, ele levou os alunos a se comprometerem publicamente com seus modelos deficientes quando designou a tarefa: escreva o lead. Depois, ele tirou o tapete deles ao apresentar uma surpresa bem estruturada. Ao revelar o lead correto: não haverá aula na próxima quinta-feira. Ele desmontou os modelos mentais deles, deu um chute de mudança e permitiu que trabalhassem melhor. Mantendo a atenção das pessoas. O mistério dos anéis. Abrimos este capítulo com 2 perguntas: como atrair a atenção das pessoas e como mantê-la? Até aqui, a maioria de nossas ideias inesperadas representam ajustes relativamente simples e rápidos em um modelo. Eles podem ser profundos, como no caso do professor de jornalismo de Nora Ephron, mas ocorrem rapidamente. Então, eles só precisam atrair a atenção das pessoas por pouco tempo. Às vezes, contudo, nossas mensagens são mais complexas. Como fazer com que as pessoas fiquem coladas em nós quando a mensagem é mais complexa? Como manter a atenção das pessoas? Há alguns anos, Robert Cialdini, um psicólogo social da Arizona State University, decidiu aperfeiçoar a maneira como abordava a ciência em seus trabalhos e em suas aulas. Para obter inspiração, ele foi à biblioteca. Ele pegou todos os livros que encontrou em que cientistas escreviam para um público de não cientistas. Ele tirou uma cópia das seções de narrativa que o agradaram. Posteriormente, ao remexer sua pilha de cópias de textos, ele buscou consistências. Nas passagens que não eram interessantes, ele encontrou o que esperava. O objetivo não era claro e a narrativa era formal demais, cheia de jargões. Ele também encontrou várias virtudes previsíveis nas passagens boas. A estrutura era clara, os exemplos eram marcantes e a linguagem era fluida. Cialdini diz: mas também encontrei algo inesperado. O texto mais bem-sucedido de todos começava com uma história de mistério.
Os autores descreviam uma situação que parecia não fazer sentido e depois convidavam o leitor a continuar a leitura para descobrir o mistério. Um exemplo de ideia que colou em sua mente foi escrito por um astrônomo, que começou apresentando o enigma. Como podemos explicar o que talvez seja o recurso planetário mais fantástico de nosso sistema solar, os anéis de Saturno? Nada se compara a eles. De que são constituídos os anéis de Saturno? E depois, ele aprofundou ainda mais o mistério perguntando: como 3 grupos de cientistas reconhecidos internacionalmente chegaram a conclusões tão diferentes na resposta? Um deles, de Cambridge University, disse que eles eram constituídos de gás. Outro grupo do MIT estava convencido de que eles eram constituídos de partículas de poeiras, enquanto o terceiro, da Caltech, insistia em que eles eram constituídos de cristais de gelo. Como isso poderia estar acontecendo? Afinal, todos os grupos buscavam a mesma coisa, certo? Então qual era a resposta? A resposta foi revelada como o enredo de um mistério. As equipes de cientistas buscavam leads promissores, chegavam a um impasse, perseguiam pistas. No final, após muitos meses de esforço, ocorreu a revelação. Cialdini diz: você sabe qual foi a resposta ao final de 20 páginas? Poeira. Poeira. Realmente, poeira coberta de gelo. Isso explica parte da confusão. Mas devo confessar que não me interesso por poeira nem pela constituição dos anéis de Saturno. Isso é totalmente irrelevante para minha vida. Mas aquele autor me levou a virar páginas como um leitor voraz. Mistérios são poderosos, segundo Cialdini, porque geram uma necessidade de fechamento. Ele diz: provavelmente você já ouviu falar na experiência. Não é mesmo? A experiência, é muito mais satisfatória quando é precedida da experiência. Ao criar um mistério, o escritor astrônomo tornou a poeira interessante. Ele manteve a atenção e não apenas no clímax, mas também nas 20 páginas no artigo denso com informações sobre teorias e experiências científicas. Cialdini começou a criar mistérios em suas aulas e o poder da abordagem ficou logo evidente. Ele apresentava o mistério no início da aula, retomava-o durante a palestra e revelava a resposta no final. Em uma palestra, contudo, a campainha de final de aula tocou antes de ele ter revelado a solução. Ele diz: normalmente, 5 a 10 minutos antes do término da aula, alguns alunos começam a se preparar para sair. Você já sabe os sinais. Eles guardam os lápis, fecham os notebooks, abrem as mochilas. Dessa vez, contudo, a turma ficou em silêncio. Após o toque da campainha, ninguém se mexeu. Na realidade, quando tentei encerrar a palestra sem revelar o mistério, houve protestos. Ele disse que se sentiu como o descobridor da dinamite. Cialdini acredita que uma grande vantagem do ensino por meio de mistérios é que o processo de resolver mistérios é notadamente semelhante ao processo da ciência. Então, ao utilizá-los, o professor não apenas aumentou o interesse dos alunos pela matéria do dia, mas também treina seus alunos para pensar como cientistas. A ciência não possui um monopólio sobre mistérios. Mistérios existem desde que haja perguntas sem respostas óbvias. Por que é tão difícil encontrar ursos pandas no zoológico para reprodução? Por que os clientes não gostam de nosso novo produto? Qual é a melhor forma de ensinar frações às crianças? Observe o que está acontecendo aqui. Passamos para o nível superior de imprevisibilidade. No exemplo da Nordstrom, as histórias de Nords tinham uma imediação direta. Nords aquecem os carros de clientes. Quando você escuta isso, seu esquema anterior de atendimento ao cliente é ativado, contradito e refinado. Tudo isso em pouco tempo. Os mistérios agem de forma diferente. O que gera um mistério não é um momento inesperado, mas sim uma viagem inesperada. Sabemos para onde estamos indo, ou seja, queremos solucionar o mistério, mas não sabemos ao certo como chegar lá. A violação de um esquema é uma transação feita de uma só vez. É como se escutássemos um barulho repentino, após o qual verificamos que algo mudou. São constituídos de fiapos de secador,
esquema seria violado. Poderíamos chamá-lo de imprevisibilidade, de nível primário. Mas o real mistério dos anéis de Saturno é mais estendido e sutil. Somos informados de que os cientistas não sabem de que são constituídos os anéis de Saturno. E somos solicitados a seguir em uma viagem cujo final é imprevisível. Essa é uma imprevisibilidade de nível secundário. Dessa forma, passamos da surpresa transitória para o interesse contínuo. Curiosidade em roteiros de Hollywood. Logo no início do filme, trocando as bolas, Billy Ray Valentine, interpretado por Ed Murphy, que aparenta ser um mendigo sem pernas, está usando os braços para se movimentar sobre um dispositivo que parece uma tábua de skate em um parque público. Ele pede dinheiro aos transeuntes e convida uma mulher atraente para o encontro. Policiais se aproximam. Ao intimidá-los, suas pernas aparecem. A propósito, pernas perfeitamente normais. Valentine é um farsante. Mais tarde no filme, os irmãos Duke, dois homens de negócios mais velhos, intervêm para tirar Valentine da cadeia, convencendo os policiais a soltá-lo sob sua custódia. Algumas cenas depois, Valentine aparece trajando um terno de 3 peças em um escritório com revestimento de madeira. Os irmãos Duke transformaram Valentine em um comerciante de commodities. Robert McKee, o guru da criação de roteiros, utiliza esse exemplo para ilustrar o conceito de ponto decisivo. McKee sabe alguma coisa sobre como manter a atenção do público. Seus seminários sobre a criação de roteiros ocorrem em auditórios repletos de aspirantes a roteiristas que pagam $500 por pessoa para ouvir seus pensamentos. O jornal The Village Voice descreveu seu curso como realmente indispensável não apenas para escritores, mas também para atores, diretores, críticos e cinéfilos comuns. Seus alunos já escreveram, dirigiram ou produziram seriados de TV como Plantão Médico, Chumbo Grosso e Arquivo X, e filmes desde A Cor Púrpura até Forrest Gump e Sexta-feira 13. McKee diz: a curiosidade é a necessidade intelectual de responder perguntas e fechar padrões abertos. A história participa desse desejo universal, fazendo o oposto, fazendo perguntas e colocando situações. Em Trocando as Bolas, o ponto decisivo com Billy Ray e os irmãos Duke deixa o público curioso. Como Valentine, o farsante inteligente das ruas, conseguirá se passar por comerciante? Na visão de McKee, um bom roteiro é criado de uma forma tal que toda cena é um ponto decisivo. Cada ponto decisivo gera curiosidade. O público se pergunta o que acontecerá em seguida e qual será o resultado. A resposta não chegará até o clímax da cena final. Então o público fica preso pela curiosidade de aguardar. McKee observa que a pergunta qual será o resultado é poderosa o bastante para nos manter ligados no filme, mesmo quando já imaginamos o final. Pense em todos os filmes ruins que você assistiu até o final apenas para responder a essa pergunta inquietante. O que acontecerá em seguida? Qual será o resultado? Queremos responder essas perguntas e o desejo nos mantém interessados. Eles nos mantêm assistindo a filmes ruins, mas também nos mantêm lendo artigos científicos intensos. McKee e Cialdini chegaram a soluções semelhantes para problemas bem diferentes. Mas há outros domínios em que as pessoas podem estar fanaticamente interessadas em algo desprovido desse senso de mistério. Crianças que obsessivamente decoram os personagens de Pokémon e suas características são motivadas por algo, mas não é a pergunta. O que acontecerá em seguida? Não é um senso de mistério não revelado que leva fanáticos por carros a comprar todas as edições da revista Car e Drive. Mas, conforme veremos mais adiante, os fãs de Pokémon e os fanáticos por carro têm algo em comum com espectadores de cinema e alunos em uma palestra intrigante. Psicólogos estudam a pergunta: o que mantém as pessoas interessadas há décadas? O santo graal da pesquisa sobre o interesse é descobrir uma forma de descrever o interesse situacional. Em outras palavras, que aspectos de uma situação despertam ou aumentam o interesse?
Psicólogos estudam a pergunta: o que mantém as pessoas interessadas? Há décadas. O santo graal da pesquisa sobre interesse é descobrir uma forma de descrever o interesse situacional. Em outras palavras, que aspectos de uma situação despertam e aumentam o interesse, o que torna as situações interessantes. Ao que tudo indica, Cialdini e McKee estavam bem perto da resposta. A teoria da lacuna de curiosidade. Em 1994, George Loewenstein, um economista comportamental da Carnegie Mellon University, forneceu o relato mais abrangente sobre o interesse situacional. Ele é surpreendentemente simples. Segundo ele, a curiosidade ocorre quando percebemos uma lacuna em nosso conhecimento. Loewenstein alega que lacunas causam dor. Quando queremos saber algo e não conseguimos, é como ter uma coceira que precisamos coçar para aliviar a dor. Precisamos preencher a lacuna do conhecimento. Ficamos assistindo pacientemente a filmes ruins, apesar de ser doloroso fazer isso, pois é doloroso demais não saber como o filme termina. Essa teoria da lacuna de interesse parece explicar porque alguns dos domínios geram um interesse fanático. Naturalmente, eles criam lacunas de conhecimento. Veja o exemplo dos filmes. A linguagem de McKee é semelhante à de Loewenstein. McKee diz: a história funciona por meio da colocação de perguntas e novas situações. Filmes nos levam a perguntar: o que acontecerá? Romances de mistério nos levam a perguntar: quem fez isto? Competições esportivas nos levam a perguntar: quem vencerá? Palavras cruzadas nos levam a perguntar: qual é a palavra de 6 letras que significa psiquiatra? Cartões de Pokémon levam crianças a se perguntar: que personagens estão faltando? Uma implicação importante da teoria da lacuna é que precisamos abrir lacunas antes de fechá-las. Nossa tendência é contar os fatos às pessoas. Primeiro, contudo, precisamos perceber que elas precisam desses fatos. Segundo Loewenstein, o truque para convencer as pessoas de que elas precisam de nossa mensagem é primeiro destacar um conhecimento específico que elas não têm. Podemos apresentar uma pergunta ou um enigma que leve as pessoas a se confrontar com uma lacuna em seu conhecimento. Podemos apontar que uma outra pessoa conhece algo que elas desconhecem. Podemos apresentar situações com soluções desconhecidas, como eleições, eventos esportivos ou mistérios. Podemos desafiá-las a prever um resultado, que cria 2 lacunas de conhecimento. O que acontecerá? E eu estava certo? Por exemplo, a maioria dos noticiários locais incluem teasers para transmissões futuras. Os teasers são como um pré-lançamento de uma história a ser apresentada posteriormente e geralmente é exagerado e engraçado. Há uma nova droga varrendo a comunidade de adolescentes. Cuidado, ela pode estar dentro do armário onde você guarda seus remédios. Que restaurante local famoso foi denunciado por conter limo na máquina de gelo? Há uma substância química invisível em sua casa e ela pode estar matando você neste exato momento. Esses são exemplos sensacionalistas da teoria da lacuna. Eles funcionam, pois o provocam com algo que você desconhece. Na realidade, algo que não despertava o seu interesse até você descobrir que não sabia disso. Será que minha filha está intoxicada com um dos meus antigos remédios? Será que comi no restaurante com um limo? Uma pequena dose de abordagem do tease em noticiários pode tomar novas comunicações bem mais interessantes. A abordagem do tease de noticiários pode ser utilizada com todo tipo de ideia, nos mais variados contextos. Para tornar nossas comunicações mais eficazes, precisamos mudar nosso pensamento de que informações preciso transmitir, para que perguntas desejo que meu público faça. Combatendo o excesso de confiança. A teoria da lacuna se baseia em nossa capacidade de indicar as coisas que outras pessoas não sabem. Um fator complicador é que as pessoas tendem a pensar que sabem muito. Pesquisas mostram que, em geral, confiamos demais em nosso conhecimento. Em um estudo, pesquisadores pediram às pessoas para considerar o problema sério de estacionamento enfrentado pela universidade onde estudavam. Os participantes tinham um tempo para gerar um número máximo de soluções.
No total, eles geraram cerca de 300 soluções que foram classificadas em 7 categorias principais. Uma categoria sugeria formas de reduzir a exigência dos estacionamentos, por exemplo, aumentando o valor cobrado para estacionar. Outra sugeria formas de utilizar a vaga de estacionamento com mais eficácia, por exemplo, criando vagas para apenas carros pequenos. O participante médio não conseguiu identificar mais de 70% das melhores soluções identificadas por um especialista. Essa falha é compreensível. Não esperamos que uma pessoa seja capaz de gerar um banco de dados cheio de soluções. Contudo, quando foi solicitado que as pessoas avaliassem seu próprio desempenho, elas acharam que tinham identificado 75%. Pensaram que haviam acertado a maioria, mas na verdade erraram. Quando as pessoas acham que sabem tudo, é difícil conseguir fazer a teoria da lacuna funcionar. Felizmente, há estratégias para combater a confiança excessiva. Por exemplo, o professor de jornalismo de Nora Ephron impediu o excesso de confiança ao provocar a falha nos esquemas de jornalismo dos alunos. Ele os levou a se comprometerem com suas ideias preconcebidas e depois tirou o tapete deles. Quando levamos as pessoas a se comprometerem com uma previsão, podemos ajudar a evitar o excesso de confiança. Eric Mazur, um professor de física de Harvard, apresentou uma inovação pedagógica conhecida como teste de conceito. Em suas aulas, muitas vezes, Mazur fazia uma pergunta conceitual e depois pedia os alunos para votarem uma resposta. O simples ato de comprometer-se com a resposta leva os alunos a se envolverem mais e a ficarem mais curiosos em relação ao resultado. Pessoas confiantes demais estão mais propensas a reconhecer uma lacuna do conhecimento quando percebem que os outros discordam delas. Nancy Laurie e David Johnson estudaram em um ambiente de ensino onde a 5ª e a 6ª série receberam as tarefas de interagir sobre um tópico. Em um grupo, a discussão foi conduzida de forma a levar a um consenso. No segundo grupo, a discussão visava gerar discordâncias em relação à resposta certa. Os alunos que chegaram facilmente a um consenso estavam menos interessados no tópico, estudaram menos e tinham menos probabilidade de visitar a biblioteca para obter informações adicionais. A diferença mais reveladora, contudo, surgiu quando os professores mostraram um filme especial sobre o tópico de discussão, durante o recreio. Apenas 18% dos alunos do consenso perderam o recreio para assistir o filme, mas 45% dos alunos do grupo da discordância ficaram para ver o filme. A sede para preencher a lacuna do conhecimento, ou seja, descobrir quem estava certo, pode ser mais poderosa do que a sede por escorregas e brincadeiras no pátio da escola. Lacunas começam com conhecimento. Se a curiosidade é despertada por lacunas de conhecimento, podemos presumir que, quando sabemos mais, ficamos menos curiosos, pois há menos lacunas em nosso conhecimento. Mas Lawson alega que o inverso é verdadeiro. Ele diz que à medida que obtemos mais informações, ficamos cada vez mais propensos a focar no que não sabemos. Alguém que sabe as capitais de 17 dos 50 dos estados dos Estados Unidos pode ficar orgulhoso do seu conhecimento. Mas alguém que sabe 47 capitais está mais propenso a pensar que não sabe 3 capitais. Alguns tópicos naturalmente destacam lacunas em nosso conhecimento. Histórias de interesse humano são fascinantes, pois sabemos o que significa ser humano, mas não sabemos o que é ter algumas experiências dramáticas. Como a pessoa se sente ao ganhar uma medalha olímpica? Como a pessoa se sente ao ganhar na loteria? Como se sentiram os irmãos siameses Chung e Eng Bunker quando um deles não apenas se casou, mas também teve 10 filhos? O que leva a outros questionamentos? As pessoas gostam de fofocas porque elas sabem muito sobre algumas coisas, mas desejam saber mais. Não fofocamos sobre conhecimentos passados. A fofoca sobre celebridades desperta especial interesse. Sabemos quem são Tiger Woods e Julia Roberts, mas queremos saber mais detalhes. Seus cacoetes, seus problemas amorosos, seus vícios secretos. A curiosidade é gerada por lacunas em nosso conhecimento. Mas, e se não existir muito conhecimento? Na década de 60,
uma rede de televisão que começava a fazer sucesso, a American Broadcast Corporation, assinou um contrato para transmitir os jogos de futebol da NCAA. Esportes universitários costumam ser um tópico que cada faculdade gosta de discutir internamente, com exceção de alguns fanáticos por esportes. A maioria dos fãs costumam se preocupar apenas com os times de sua própria escola, mas a ABC só podia mostrar alguns jogos a cada semana em cada região. Para que a ABC fizesse sucesso, ela precisava despertar o interesse dos telespectadores por jogos que não envolviam os times da casa. Como convencer telespectadores do College Station, no Texas, a assistir ao jogo Michigan vs Ohio State? Um cara de 29 anos chamado Ron Arledge, cujas responsabilidades anteriores envolviam basicamente a designação de pessoal para cobrir jogos de basquetebol, boxe e futebol, escreveu um memorando sugerindo formas de melhorar a cobertura de jogos de futebol universitário. Arledge notou que havia muito espaço para aperfeiçoamento. Locutores esportivos costumavam colocar suas câmeras a postos, focar o campo e aguardar que algo acontecesse bem na frente deles. Eles ignoravam todo o resto, os fãs, a cor, o cerimonial. Arledge disse: era como olhar para o Grand Canyon pela fechadura de uma porta. Numa tarde de sábado, após uma manhã de ócio, ele decidiu digitar uma proposta para os seus chefes. Até agora, a televisão fez um notável trabalho ao trazer para o jogo os telespectadores. Agora levaremos o telespectador até o jogo. Após o nosso comercial de abertura, em vez de mostrar logo o campo ao vivo, mostraremos sempre cenas pré-gravadas do campo e do estádio para que possamos orientar o telespectador. Ele precisa saber que está em um Columbus, Ohio, onde a cidade inteira é louca por futebol, ou que ele faz parte de uma pequena multidão entusiasmada de Corvallis, Oregon. Ele precisa saber como é a região em torno do campus e como é o próprio campus, quantas pessoas estão assistindo ao jogo com ele, como as pessoas se vestem para os jogos de futebol nessa parte do país e o significado do jogo para as duas universidades envolvidas. O memorando tinha 3 páginas. Discutia sobre ângulos de câmera, fotos de impacto e o gráfico de abertura. A parte central do memorando, contudo, era uma nova forma de incentivar telespectadores que, a princípio, não se importariam com o jogo universitário em Corvallis, no Oregon. Arledge disse que o truque era fornecer às pessoas contexto suficiente sobre o jogo para despertar o seu interesse. Outras pessoas da ABC estavam empolgadas com o que Arledge havia escrito. 2 dias depois, solicitaram que ele, na época com 29 anos e um currículo que comprovava sua pouca experiência, produzisse um jogo de futebol universitário utilizando as orientações de seu memorando. Arledge intuitivamente utilizou a teoria da lacuna de Lowenstein. Como despertar o interesse das pessoas por um tópico? Indique uma lacuna em seu conhecimento. Mas e se elas souberem tão pouco sobre, digamos, os Bulldogs da Georgia, que terão mais um abismo do que uma lacuna? Nesse caso, você precisa preencher com conhecimento suficiente para transformar o abismo em lacuna. Arledge descreveu a situação, mostrou os fãs locais, percorreu o campus, ele falou sobre as emoções, as rivalidades, as histórias. Quando o jogo começou, alguns telespectadores já queriam saber quem ganharia. Outros estavam totalmente concentrados nos jogos. A próxima tarefa de Arledge era analisar uma série que acabou sendo renomeada como Wide World of Sports. O show apresentava aos norte-americanos uma variedade de eventos esportivos talvez nunca vistos antes. O Tour de France, as corridas automobilísticas Le Mans, campeonatos de rodeios, campeonatos de esquis e jogos de futebol. Ao cobrir esses eventos, Arledge utilizou a mesma filosofia que havia preparado para a NCAA. Definir o contexto e oferecer às pessoas informações suficientes para despertar o seu interesse pelas lacunas no conhecimento. Quem irá falhar durante a corrida Le Mans de 24 horas? Será que o professor que virou corredor de cilindradas vencerá o campeonato? Afinal, o que significam esses cartões amarelos? Arledge faleceu em 2002. Durante sua carreira, ele se tornou o coração da ABC Sports e depois da ABC News. Ele fundou o Wide World of Sports, Monday Night Football,
20 por 20 e Nightline. Ele ganhou 36 Emmys. O kit de ferramentas que desenvolveu para o futebol da NCAA resistiu ao tempo. Para despertar o interesse nas pessoas, é necessário fornecer contexto. Hoje isso parece óbvio, pois essas técnicas se tornaram úbicas. Mas essa avalanche de contexto começou porque um cara de 29 anos escreveu um memorando sobre como tornar os jogos de futebol universitário mais interessantes. Muitos professores utilizavam uma versão do kit de ferramentas de ALED para atrair os interesses dos alunos. Alguns chamam a estratégia de organizadores avançados. A ideia é que para envolver alunos em um novo tópico, você deve começar destacando algumas coisas que eles já sabem. Uma professora de geologia deve pedir a seus alunos que tragam fotos de uma devastação provocada por um terremoto, como forma de conduzir a uma discussão sobre placa tectônica. Outra alternativa é a professora definir o contexto, ao estilo de alert, a fim de que os alunos comecem a ficar interessados. Um professor de química pode abordar a tabela periódica de elementos discutindo Mendeleev, a sua longa e apaixonante busca de organização dos elementos. Dessa forma, a tabela periódica surge a partir do contexto de um tipo de história de detetive. Lacunas do conhecimento despertam interesse, mas para provar que essas lacunas de conhecimento existem, talvez seja necessário destacar algum conhecimento primeiro. Aqui está o que você sabe, aqui está o que você não sabe. Também pode-se definir o contexto para que as pessoas se interessem pelo que vem em seguida. Não é por acaso que romancistas de mistério e autores de palavras cruzadas, enigmas, nos fornecem pistas. Quando sentimos que estamos perto da solução de uma palavra cruzada, a curiosidade nos impulsiona a concluir. Mapas do tesouro são vagos, conforme podemos ver nos filmes. Eles mostram algumas marcas-chave e um grande X indicando onde o tesouro se encontra. Em geral, o aventureiro sabe apenas o suficiente para localizar a primeira marca, que se torna o primeiro passo na longa viagem até o tesouro. Se mapas do tesouro foram criados... Se mapas do tesouro fossem criados no MapQuest.com com orientações sobre cada porta, isso seria o fim dos filmes de aventura. Há um valor na sequenciação de informações, ou seja, a pessoa não recebe várias informações de uma só vez, mas uma sequência de pistas. Esse método de comunicação lembra mais uma paquera do que uma palestra. Ideias inesperadas, ao abrirem uma lacuna de conhecimento, provocam e atraem você. Elas marcam um grande X vermelho sobre algo que precisa ser descoberto, mas não necessariamente indicam como chegar lá. E conforme veremos mais adiante, um X vermelho enorme pode acabar orientando as ações de milhares de pessoas por vários anos. Andando na Lua e rádios que cabem no bolso. Na cidade de Tóquio, pós Segunda Guerra Mundial, uma empresa jovem, posteriormente chamada de Sony, lutava para permanecer nos negócios. Ela conseguiu atrair vários cientistas e engenheiros inteligentes, mas sua primeira inovação, uma panela elétrica de arroz, foi um fracasso. Inicialmente, a Sony sobreviveu do concerto de rádios de ondas curtas. Nessa época, Ibuka, o principal tecnólogo da Sony, ficou intrigado com transitores que tinham acabado de ser inventados por uma equipe do Bell Laboratories. Ibuka criou um projeto importante para motivar sua equipe de 50 cientistas e engenheiros e viu um grande futuro nos transitores. Mas, quando ele fez uma oferta para licenciar a tecnologia do Bell Labs, o Ministério da Indústria e do Comércio japonês recusou a licença. Eles não acreditavam na capacidade da jovem empresa gerenciar uma tecnologia tão avançada. Em 1953, Ibuka obteve permissão para licenciar transitores. Ele teve uma visão para um rádio que se basearia em transitores. A vantagem de um rádio transitor era óbvia para os engenheiros. Ela livraria os rádios dos grandes tubos vácuos que os tornavam tão pesados e pouco confiáveis. O Bell Labs disse a Ibuka que nunca pensou que seria possível criar um rádio transistor, mas seus engenheiros começaram a buscar essa visão. Vamos fazer uma pausa para nos colocarmos na posição de Ibuka. Sua empresa está se forçando e você conta com uma equipe de pessoas brilhantes que precisam de inspiração.
você tem o potencial para orientá-los a 100 direções diferentes. Panela de arroz, rádios, telefones, enfim, tudo que a PID sonha em fazer. Mas você está convencido de que a ideia de um rádio baseado em transistor é o caminho mais promissor. Sua mensagem essencial, portanto, é o sonho de ter um rádio transistor. Como tornar essa mensagem inesperada? Como despertar a curiosidade e o interesse de sua equipe? O conceito de rádio transistor provavelmente não basta para motivá-la. Ela está mais concentrada em tecnologia do que em valor. Um rádio transistor. E daí? Que tal ativar alguns dos temas gerenciais clássicos? Concorrência. A Sony irá superar o Bell Labs ao colocar um rádio transistor em funcionamento. Qualidade. A Sony será o fabricante de rádios mais respeitados do mundo. Inovação. A Sony criará os rádios mais avançados do mundo. Esta é a ideia que Buca propôs para sua equipe. Um rádio que cabe no bolso. Em retrospectiva, é difícil compreender o nível de fascinação que essa ideia provocava. Afinal, a primeira vez em que um engenheiro da Sony ouviu falar disso, é provável que tenha soado como totalmente inesperado e absurdo. Rádios não eram objetos feitos para serem colocados no bolso. Eles eram peças do mobiliário. Na época, fábricas de rádio empregavam carpinteiros em tempo integral. Além disso, a ideia de que uma startup japonesa seria capaz de tamanha inovação parecia inacreditável, já que as mentes brilhantes do Bell Labs achavam que isso era impossível. Afinal, na década de 50, a expressão Made in Japan era sinônimo de produtos inferiores. Mas os engenheiros da Sony eram talentosos e famintos. A ideia de Buca de um rádio que cabia no bolso pegou dentro da empresa e levou a Sony a um período de enorme crescimento. Em 1957, a Sony já tinha 1.200 empregados. Em março de 1957, apenas 4 anos após a Sony ter recebido permissão para manipular transistores, a empresa lançou o TR-55, o primeiro rádio transistor do mundo que cabia no bolso. Foram vendidos 1,5 milhão de unidades do TR-55 e isso colocou a Sony no mapa do mundo. Um rádio que cabe no bolso. Essa é simplesmente uma ideia de produto brilhante ou uma ideia que cola brilhante? Não, ela é as duas coisas e os dois elementos são indispensáveis. Sem dúvida, alguém no mundo teria inventado um rádio transistor, mesmo que Buca tivesse decidido criar a panela de arroz mais fantástica do mundo. Mas os primeiros rádios transistores estavam longe de caber no bolso. Sem a ideia inesperada de Buca, seus engenheiros teriam parado de buscar tecnologia muito antes de ela se tornar pequena o suficiente para ser útil. E Buca inspirou anos de esforço, pois descobriu uma ideia inesperada que desafiou centenas de engenheiros a darem o melhor de si. Em maio de 1961, John Kennedy fez um pronunciamento para uma sessão espacial do Congresso. Nessa época, a política mundial estava dominada pela Guerra Fria. A Guerra Fria permitia algumas poucas formas de se medir o sucesso para registrar ganhos e perdas, mas em um campo altamente visível, os Estados Unidos estavam bem atrás. Esse campo era o espaço. Muitos anos antes, os Estados Unidos, que se orgulhavam de ser a nação mais avançada em termos tecnológicos, ficaram espantados quando a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite. Os Estados Unidos acabaram respondendo com seus próprios lançamentos de satélites, mas a União Soviética manteve sua liderança, sempre saindo na frente. Em abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a chegar no espaço. Um mês depois, foi a vez do astronauta norte-americano Alan Shepard. Ao se dirigir ao Congresso, Kennedy destacou uma série de pedidos para ajudar os Estados Unidos a manter sua liderança durante a Guerra Fria. Ele solicitou ajuda financeira para alcançar várias metas estratégicas, definiu o programa AID para desenvolvimento internacional, expandir a aliança NATO, construir estações de rádio e televisão na América Latina e no Sudeste Asiático e apoiar a defesa civil. Mas ele acabou o pronunciamento com uma observação curiosa.
Sua proposta final não tinha nada a ver com a ajuda internacional nem com a defesa civil. Ele disse: acredito que essa nação deva se comprometer a alcançar o objetivo antes do final da década de enviar um homem à Lua e que ele retorne à Terra a salvo. Se fizermos esse julgamento de maneira afirmativa, não teremos um homem indo à Lua, mas a nação inteira. Portanto, todos nós devemos nos empenhar para ajudá-lo a chegar lá. Duas ideias inesperadas. As duas geram surpresa. Rádios são peças de mobiliário e não algo que colocamos no bolso. Homens não caminham na Lua. É um caminho bem longe até lá. O ar é rarefeito. Ambas geram insight. Em vez de nos guiarem por um caminho trabalhoso, um passo de cada vez, as ideias nos dão uma noção rápida e dramática de como as coisas se desenrolarão no mundo. E não apenas como, mas por quê. Ambas geram lacunas de conhecimento. Loewenstein, o criador da teoria da lacuna, diz que é importante se lembrar de que as lacunas de conhecimento são dolorosas. Ele pergunta: se as pessoas gostam da curiosidade, por que se empenham para decifrá-la? Por que não interrompem a leitura de romances de mistérios antes mesmo do último capítulo? Por que não desligam a televisão antes do tempo final de uma partida de futebol? Essas duas ideias inesperadas indicam grandes lacunas de conhecimento, mas não tão grandes a ponto de parecer intransponíveis. Kennedy não propôs que o homem fosse a Mercúrio e Ibuka não propôs um rádio implantável. Cada meta foi audaciosa e provocativa, mas não paralisante. Qualquer engenheiro, ao ouvir o discurso Homem na Lua, provavelmente começaria logo a fazer um brainstorm. Primeiro, precisamos resolver este problema, depois precisamos desenvolver essa tecnologia, em seguida... A visão de um rádio que cabe no bolso sustentou a empresa em um período de crescimento e a levou a se tornar um jogador reconhecido internacionalmente no setor tecnológico. A visão de um homem na Lua sustentou centenas de milhares de pessoas em diversas organizações por quase uma década. Essas são ideias maravilhosas, ideias poderosas, ideias que colam. Quando estivermos céticos quanto à nossa capacidade de atrair a atenção das pessoas ou quanto à nossa capacidade de manter a atenção das pessoas, deveremos buscar inspiração em Kennedy e Ibuka. E em menor escala, nos ensinamentos do professor de jornalismo de Nora Ephron e nos gerentes da Nordstrom. A imprevisibilidade, quando está a serviço de princípios essenciais, pode ter uma longevidade surpreendente.